Mateus 28, versículo 20. Jesus falando, olha só, olha essa cena. Os discípulos vendo ele, antes de ele, porque ele foi elevado, foi uma coisa tremenda. Quem estava ali viu o próprio Jesus sendo tomado, levantado, né? Mas antes de ele ser tomado, ele tinha que deixar essas palavras para nós: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Vamos falar comigo esse versículo? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É a confiança e essa certeza da sua presença conosco. Glória a Deus. O que representa para nós cristãos estas últimas palavras de Jesus antes de ele ascender ao céu? Essa palavra ele tinha que falar. Ele vai estar comigo no século, depois século 2, século 1, 2, 3, século 4, século 5. Amado, muitos homens de Deus passaram através dos séculos, e nós estamos já no século 21. Ele está conosco. Aleluia. Porque ele ressuscitou dos mortos, está vivo para sempre. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, está na terra, e Jesus está à destra do Pai e intercede pela igreja. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O que representa para nós cristãos essas últimas palavras de Jesus? Hein? Quem é esse Jesus aí para fazer tal afirmação com tanta confiança a todos aqueles que creem no seu nome? Certa vez fizeram essa pergunta, Jesus perguntou aos seus discípulos a seu respeito: quem diz os homens que eu sou? A resposta do povo foi essa: deve ser João Batista. Não, ele é o profeta Elias. Não, ele é o profeta Jeremias. E outros: não, ele deve ser alguns dos profetas do passado. E Jesus olhou para os discípulos: estão dizendo a meu respeito isso? E vocês? O que dizem que eu sou? O que eu sou para vocês? Vezes o mundo fala muita coisa de Jesus. Jesus foi um bom homem, foi um bom líder, né? Foi uma pessoa do bem, né? É uma frase do tempo. Foi uma pessoa do bem. É? Jesus foi muito mais do que isso. Pedro era aquele que se expunha mais, falava mais, né? Mais temperamental dos discípulos. Segundo alguns, diz que ele era sanguíneo, né? O temperamento sanguíneo de Pedro. Mas nesse momento ele estava tomado pelo Espírito Santo. O Pai veio e revelou a Pedro quem era aquele homem que estava diante deles. E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Revelação do céu. Aleluia. Quem é Jesus para você? Jesus é o meu amor, Jesus é a minha alegria, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, é o meu companheiro, é o meu ajudador, é aquele que ouve a minha dor, que sente a minha dor, que chora comigo, é aquele que me levanta da depressão, da angústia. Jesus, Ele é o Cristo, Filho de Deus. Jesus não foi a carne que te revelou, Pai. Pedro, Jesus estava dizendo: não foi a tua cabeça, Pedro, foi meu Pai que te revelou essa coisa do céu. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Essa resposta que Pedro deu, que foi uma revelação do céu, uma revelação do Pai, foi o Espírito Santo agindo, é a revelação que a igreja recebeu. A igreja sabe quem é Jesus. Pastor, a minha vida estava destruída. Quando eu conheci Jesus, a minha vida foi transformada. Era uma velha criatura. Muitos viviam na sarjeta, muitos viviam infelizes, muitos viviam nas drogas, muitos viviam no alcoolismo, jogado pelas ruas. Mas quando encontraram Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Eu sei quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Aleluia.
Glória a Deus, glórias ao nome do Senhor. Ele é o Filho de Deus, que está no meio da sua igreja, que está no nosso meio. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Esse Jesus é Filho de Deus. Jesus é Deus, aleluia. Ele é o unigênito, quer dizer, o Filho unigênito do Pai. É a segunda pessoa da Trindade. Deus são três pessoas distintas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Trindade num Deus só: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é Deus, assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. Glórias ao nome do Senhor. Cada um agindo dentro do seu tempo, aleluia, a sua forma. Mas a Trindade, ela age. Quando Jesus está sendo batizado nas águas por João Batista, a Trindade se revela ali. A voz veio do céu, João Batista estava presente a respeito disso. Este é meu Filho amado, em que eu tenho prazer, em que me compraz. O Espírito Santo estava descendo ali em forma de pomba e desceu sobre Jesus. A Trindade estava, o Deus que se fez homem. Jesus é o Verbo do Deus vivo revelado ao homem, aleluia. Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João, no capítulo 1 de João, é uma revelação muito grande. E João o apóstolo, recebeu uma revelação muito grande. Tanto que quando a gente compra aquela Bíblia de ordem cronológica, esse texto de João, o Evangelho, está logo no começo, junto com Gênesis. Está ali, que aquela Bíblia é interessante, ela traz o tempo das coisas, como aconteceram. Mas ali o Gênesis, porque essa revelação de João é a revelação divina a respeito de Jesus. João andou com Jesus, comeu com Jesus. Olha só, porque quando você está junto de alguém, você pode ver muitos defeitos nessa pessoa. Quando está longe, ai, legal, que bom. É que nem casamento, né? Em casamento é a benção. Depois, é uma benção sempre. Mas você não conhece uma pessoa, fala de longe. Casamento é diferente. Você tem que amar alguém, realmente conhecer, para você estar com ela, né? Viver com ela, porque você vai conviver durante toda a sua vida. E você não conhece a pessoa de mais de perto, você conhece os defeitos. Isso, a pessoa. E João conviveu com Jesus, comeu com Jesus. E João escreve, depois que Jesus morre, ressuscita dos mortos, João escreveu: no princípio era o Verbo, era a palavra, e o Verbo estava com Deus. Ele estava falando a respeito de Jesus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha, João vai mais longe ainda. Todas as coisas, tudo aquilo que existe, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Jesus, nada daquilo que foi feito se fez. Aleluia. Isso é uma revelação do céu para a vida de um homem. Nele, falando de Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em João, no capítulo 1, versículo 14, está assim: e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Agora João dá o seu testemunho a respeito daquele com quem ele andou, com quem ele comeu, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus estava no meio de nós. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o Verbo vivo de Deus. Aleluia. O Verbo, a palavra, o Verbo, essa palavra de Deus, que quer dizer a palavra, é a expressão do poder e da ação de Deus. Jesus, essa expressão, é o poder, é o logos. Logos no grego quer dizer palavra. Por sua palavra Deus criou o mundo e tudo que existe, através do seu Filho Jesus Cristo. Hebreus 11:3 tem um versículo lindo também, uma revelação de Deus ao escritor de Hebreus. Muitos dizem que foi o apóstolo Paulo, mas nós não podemos citar com certeza. Hebreus 11:13:
ele nos diz assim: pela fé entendemos que os mundos, está falando do universo, foram criados pela palavra, pelo verbo vivo de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. Qual foi a matéria-prima de Deus para criar todo o universo? O nada. O nada foi matéria-prima de Deus. Quem é que pode fazer isso? Homem nenhum. Mas Deus é o Senhor e Todo-Poderoso, Ele pode fazer tudo. A sua palavra diz, às vezes: será que pode fazer isso? Será que Ele pode realizar isso na minha vida? A sua palavra diz em Romanos, no capítulo 4, que Ele traz, não sei como acontece, mas Ele traz à existência as coisas que não existem. Está tudo difícil hoje, mas amanhã uma porta maravilhosa se abre. Está tudo difícil hoje, mas amanhã a cura chega. Está tudo difícil hoje, mas o filho que está longe volta para casa. Isso é milagre de Deus. Deus faz os impossíveis. Glórias ao nome do Senhor. Jesus era 100% homem e também 100% Deus. Como homem, Jesus experimentou as mesmas limitações que nós. Tudo que nós experimentamos, dor, dificuldade, em tudo, Jesus teve também, mas teve uma diferença da gente. Jesus nunca pecou, Ele nasceu sem pecado. Através do Espírito Ele foi gerado no ventre de Maria. Não foi uma ligação de um homem com a mulher. Maria era uma virgem, não conhecia varão algum, mas o Espírito Santo foi gerado dentro dela. Maria ficou até preocupada. Através de você, dentro do teu ventre vai nascer o Filho de Deus, será chamado Jesus. Mas como? Eu não tenho nenhum noivo, não tenho nenhum marido, não tenho nada, não tenho nem namorado, não tenho... Como é que é ser isso? A virtude do Altíssimo descerá sobre ti. Aleluia. E em ti será gerado aquele que será o Filho de Deus. O Espírito de Deus vai tomar você. A virtude do Altíssimo vai te tomar. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Ele era 100% homem e também 100% Deus. Como homem, experimentou, sentiu cansaço. A Bíblia diz que ele dormiu. Se lembram do texto bíblico? Ele dormiu na popa do barco. Por que ele dormiu? Porque estava cansado. A Bíblia diz que ele dormiu numa almofada. Os discípulos tudo lá. Se lembra da tempestade veio? Ai, vão morrer. Aí se lembraram que Jesus estava deitado descansando. Senhor, acorda, não se te dá que morramos? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não se dá que morramos, anda terra e céu. Esse é o louvor conhecido do coral, né, antigamente. Jesus era homem, estava cansado, mas como Deus, Ele não dorme. Aleluia. Salmo 101, versículo 4: eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Nada passa. Acho que Deus não percebeu isso. Acho que Deus não viu essa minha humilhação que eu passei. Deus viu tudo. Às vezes você deixa passar porque você não viu, o que os olhos não vê, diz o ditado, o coração não sente, mas Deus vê tudo. Eis que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Aleluia. Como homem ele descansou, dormiu, mas como Deus ele não dorme. Como homem ele teve fome. Jesus teve fome. Na tentação, o diabo quando manda Jesus transformar a pedra em pão, por quê? Jesus estava com fome. Transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele teve fome como homem, mas como Deus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele disse em João 6,51: eu sou o pão vivo
que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Glória a Deus. E esse pão é a minha carne que eu vou dar em favor de vocês. Ele estava falando da sua própria vida. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Como homem, ele também sentiu sede, mas como Deus, ele é a fonte das águas vivas que jorra para a vida eterna. Ele disse para a samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas se tornará, mas a água que lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Jesus é a fonte de águas cristalina para o sedento. Aleluia. Jesus era homem, Jesus era Deus. Como é que Deus, que é Espírito, Pai, se revela ao mundo? Através do seu Filho Jesus. Jesus disse a eles: Pai, os discípulos preocupados, mostra-nos o Pai. Jesus: quem vê a mim, vê o Pai. Em João capítulo 1, versículo 18, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, porque Deus é Espírito. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse revelou o Pai. Glória a Deus. Jesus revelou o Pai, quem é Deus para os homens, porque Ele é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Nada melhor do que a palavra, né, para falar conosco. Capítulo 1, versículo 15 ao 17. O qual, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível. Muitos perguntam: e no céu nós vamos ver o Deus, o Pai? Você vai ver Jesus. Isso te basta. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O qual Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E ainda, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Glória a Deus. Esse é Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Para Ele falar essas palavras: estou convosco todos os dias, é porque Ele tem o poder para falar isso, porque Jesus é Deus, Ele detém os atributos de Deus. Em Mateus 28, 18, Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Qual dos homens, mesmo os homens de Deus, falou isso? Ninguém tinha os atributos divinos, mas Jesus era Deus, Ele podia dizer: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Jesus não tem um pouco de poder, uma parte. Então, mas Jesus, aquela parte daqui para cá, Jesus não mexe. Ali para o inferno, Jesus não toca. Não, Ele é Senhor. Diante dEle, até os demônios vai se ajoelhar. O inferno se ajoelha diante daquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Jesus é o Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo isso. Glórias ao nome do Senhor. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia. Está falando a respeito da obra de Jesus, em que Ele derrama a sua vida na morte e ressuscita dos mortos e apresenta ao Pai que está aqui: Pai, o preço, aleluia, pelo Joélio, pela Yara, pelo Sérgio, preço de sangue. Você, Benedito, foi comprado por bom preço. Foi o preço do sangue de Jesus. Gilberto, você foi comprado pelo sangue poderoso de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse Jesus maravilhoso, Ele tem poder para perdoar pecados
Homem algum pode perdoar o pecado, mas Jesus, Ele tem o poder. Por quê? Jesus é Deus, aleluia, glória a Deus, Ele é digno de adoração. A Bíblia diz, depois que Jesus ressuscitou, quando Jesus se apresenta aos discípulos, quando eles viram Jesus, a Bíblia diz que eles adoraram, ali em Mateus 28 e 17, eles adoraram o Senhor, aleluia, porque Jesus é Deus, só Deus pode ser adorado, você não pode adorar mais nada além do Senhor Deus, só Jesus pode ser adorado, só o Senhor Todo-Poderoso pode ser adorado. Nossos joelhos só se dobram e adoram aquele que é o Senhor de todas as coisas, que é o nosso Salvador. Glórias ao nome do Senhor. E qualquer pessoa que se recusa a adorar Jesus, está desobedecendo ao Pai. Qualquer pessoa que se recusa a adorar a Jesus, desobedece ao Pai. Ele tem os atributos divinos, porque Jesus é Deus. Encerrando, em cima da nossa hora, quando Ele diz assim para nós: estarei convosco todos os dias. O que significa isso? Significa que haverá portas abertas para a salvação do perdido pecador arrependido. Significa que vidas serão transformadas e restauradas pelo poder do seu nome. Estarei convosco todos os dias significa que os pecados mais terríveis e sórdidos, e também aqueles chamados leves, que leva para o inferno, serão perdoados e lavados e purificados no sangue precioso de Jesus, o Filho de Deus. Estarei convosco todos os dias significa que o desesperado, o aflito, o angustiado receberá a verdadeira paz. Significa que os oprimidos e possessos por Satanás serão libertos pelo poder do nome de Jesus. Significa que os enfermos serão curados pelo poderoso nome de Jesus. Estarei convosco todos os dias, quando Jesus diz, significa que as portas do inferno não prevalecerão contra as nossas vidas. Significa que haverá provisão, pois as portas sempre se abrirão. Significa que não haverá barreira para alcançarmos aquilo que diante dos nossos olhos parece impossível. Estarei convosco todos os dias significa que nunca estaremos sozinhos. Aleluia, aleluia. Ai, mas eu estou sozinho, fulano não está. Jesus está contigo. Significa que nunca estaremos sozinhos. Significa que a morte, que nos traz tanta tristeza, tanta dor, não detém mais a última palavra, pois a última palavra está com aquele que venceu a morte, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Estarei convosco todos os dias significa que andaremos com Ele de vestes brancas na Nova Jerusalém, onde as 12 portas são de pérolas. Essas portas, cada porta é uma pérola inteira, não é uma cola de pérola em cima de pérola, como nós conhecemos essas pérolazinhas. São 12 portas e cada porta é uma pérola. Andaremos com Ele de branco na Nova Jerusalém, onde as 12 portas são de pérolas, e a rua principal da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Aleluia. Estarei convosco todos os dias significa que com Ele no céu não haverá mais tristeza, nem dor, nem morte, nem pranto, porque todas essas coisas já são passadas e viveremos para sempre com Ele. Estarei com vocês todos os dias, não somente na nossa jornada aqui na terra, mas quando você atravessa os portais, na hora que você morre. Essa travessia é muito dura para quem não conhece Jesus. A hora da morte é muito dura para quem não conhece Jesus Cristo. Se torna como um horror, a pessoa fica horrorizada, angustiada. Mas quando você conhece Jesus, Ele é como Ele dá a mão nos teus para você, Ele te abraça, filho, vem comigo, eu vou atravessar contigo essas portas. Aleluia, aleluia.
Glórias ao nome de Jesus. Vamos ficar em pé, já chegou na nossa hora. Graças a Deus.